Bem-vindos à nossa reunião matinal, hoje dia 1º de setembro, dia do primeiro dia ficou ruim. Primeiro dia de governo de Michel Temer como presidente efetivo. Hoje a gente vai falar sobre a decisão do Copom de ontem, sobre o projeto de lei orçamentário anual, que não está descartando a possibilidade de impostos. Na parte externa, muitos dados de PMI, surpresa no Reino Unido de PMI. Na parte de empresas, o programa da Petrobras de demissão voluntária, também dados do setor aéreo e alguns desdobramentos do CAD. Mas isso daqui a pouco, depois do intervalo. Bora lá então, para a parte internacional, hoje muitos dados de PMI, começando pelo PMI da China. A gente teve uma divergência entre o PMI medido pelo governo, que ele subiu de 49,9 para 50,4, a expectativa dos analistas era de estabilidade. E no dado medido pelo Caixin Media, que é uma instituição à parte do governo, ele recuou de 50,6 para 50. Então, no dado do governo, uma melhora, no dado independente, uma piora na atividade. Nos dados de PMI da Europa, a gente teve o PMI industrial europeu de agosto recuando de 52 para 51,7. Aí divergiu bastante entre os países, a gente teve na Alemanha o indicador recuando de 53,8 para 53,6, na França caindo de 50 para 48,3, na Espanha estável, na Itália o indicador passando de 51 para 49,8, mas o destaque da Europa ficou mesmo no Reino Unido. O indicador de PMI industrial passou de 48,3 para 53,3. Lembrando sempre que a divisória determina que abaixo de 50 é uma contração para os próximos meses, acima uma expansão. Então, esse dado passando de 48,3 para 53,3 no Reino Unido é o maior nível em 10 meses e está desprezando totalmente os efeitos do Brexit, um panorama totalmente diferente do que a gente estava acompanhando até os últimos dias. Então, a gente ainda não teve muitos dados da economia real após o Brexit no Reino Unido, só vendo os varejos que veio bem, mas os dados de confiança agora parecem ter mudado totalmente a sua direção. Lembrando que na semana que vem, quinta-feira, a gente vai ter justamente a reunião do Banco Central Europeu, que estava muito pressionado a tomar algumas medidas de flexibilização da sua política monetária por causa do Brexit, mas os indicadores de confiança não estão indo na direção de se deteriorar muito, e hoje a gente teve a surpresa vindo do Reino Unido, que era onde estava pegando realmente os dados de confiança. Passando para a parte doméstica, a gente teve ontem o governo anunciando o projeto de lei orçamentária de 2017, o PILOA. Mostraram uma série de medidas que eles vão tentar levar para cumprir a meta de déficit de 139 bilhões do ano que vem, como uma série de concessões, corte de despesas, ampliação de receitas, e mostraram interessante que as despesas estão abaixo do teto, então um possível contingenciamento pode estar nos planos do governo para o ano que vem. E também que eles não estão contando realmente com o aumento de impostos, mas eles planejam arrecadar cerca de 18,4 bilhões a mais em receitas com concessões e permissões, totalizando 24 bilhões com esse tipo de receita para o ano que vem. A gente também teve a decisão da Selic pelo Copom, o Banco Central, então, segunda reunião presidida pelo William, e pela segunda vez, 14,25, taxa de Selic permanece estável, e pela segunda vez, decisão unânime. Mas, de qualquer forma, algumas casas, a nossa inclusive, a gente achou que realmente o Banco Central fez algumas mudanças no seu comunicado, que era o que a gente pediu para vocês ficarem atentos, já traçando algum cenário possível para um corte de juros ainda em 2016. Para outubro talvez seja muito cedo, mas talvez para novembro já comece a ter alguma novidade quanto a isso. Então o Banco Central pode ficar um pouco mais pressionado agora politicamente, agora que o impeachment passou. Com certeza a gente vai ver muitas declarações de políticos reclamando da taxa de juros no nível que está. Mas de qualquer forma o Banco Central deu algumas pistas do que ele espera para começar esse corte de juros. Ele falou, por exemplo, da necessidade que a alta dos preços de alimentos seja limitada. O alimentos teve muita pressão agora ultimamente. Fazia tempo que a gente não tinha um choque nos preços de alimentos como está tendo agora. Ele também falou que a parte fiscal precisa andar,
Então as medidas fiscais andando ajudariam bastante a dar uma sinalização favorável para o Banco Central conseguir aprovar. O que é um cenário muito importante, porque o Banco Central começar a cortar juros é um selo que o Banco Central confia no que está sendo feito pela parte fiscal, e esse selo é bem importante, principalmente para investidor estrangeiro, que está de olho no Brasil agora e vai precisar de alguma chamariz assim para realmente colocar seu investimento pesado aqui. Passando para a parte de fluxo, ontem os locais terminaram o dia net compradores em cerca de 6 milhões e 800 mil. Destaque na compra para BB Seguridade e Bradesco, na venda para Ambev e Cosan. Nas duas pontas para Vale 5, Petrobras, Petro 4, BR Foods e Itaú. E os estrangeiros terminaram o dia net vendedores em 77 milhões. Destaques na compra para TIM, Suzano e Pão de Açúcar. Destaque na venda para BB Seguridade, Ambev, Itaú, Bradesco e CCR. Na parte de empresas agora, os destaques nossos de empresa. A gente começa com o programa de incentivo à demissão voluntária da Petrobras, que contou com a adesão de 8 mil funcionários empregados, quase 10% do quadro deles, do seu número de funcionários, atualmente cerca de 78 mil funcionários. Foco da administração é melhorar o caixa da companhia. Eles acreditam que mesmo com os custos agora desse PDV, eles vão ter uma melhora para frente bem maior, cerca de mais de 10, muito maior para frente. A gente também teve dados da ANAC. Hoje a ANAC mostrou que a demanda de transporte aéreo no mês de julho caiu 6,9% e a oferta caiu 8,1%. Então, 10º mês seguido de queda, segundo a ANAC. Destaque apenas para a Avianca, que apresentou um crescimento na demanda doméstica, quando comparado na comparação anual, enquanto a Azul, Gol e Latam recuaram. A gente também teve alguns destaques vindo do CAD. A gente tem rumores de que a Kroton e Estácio, o CAD já está para aprovar, mas para isso a Kroton vai ter que vender alguns ativos da Estácio. E também, CPFL, amanhã já deve ter assinado o acordo pela State Grid, a compra da CPFL Energia. Eu vou ficando por aqui, passando só agora a parte de BTC, perdão. Ontem os destaques da nossa área BTC ficaram com Fibra, Klabin e CCR. Vou ficando por aqui, então hoje a gente acompanha o primeiro dia do novo governo. Mais tarde a gente vai ter às 3h30 da tarde a balança comercial do mês de agosto, principal destaque doméstico. Na parte estrangeira, destaques de mercado de trabalho nos Estados Unidos. Amanhã a gente tem relatório, tem payroll nos Estados Unidos, e os investidores eles estão um pouco cautelosos quanto a isso, mas a gente destaca aqui. Sazonalmente, agosto e setembro são dados ruins do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Então, se tiver uma queda, fiquem atentos, porque sazonalmente são realmente abaixo do que os meses anteriores. Então, até amanhã, pessoal. Aproveitem bastante o dia. Até mais.